Olá pessoal, essa é a resolução da nossa 44ª lista dirigida. Se você não tem essa lista, é porque você não está no nosso grupo do Telegram. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar essa e mais 43 listas, além de 2 simulados inéditos também elaborados por mim. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova do Enem. Tomás, um aluno do 9º ano, estava com pressa para guardar os cadernos e ir embora. Na correria, ele não copiou o dever de casa do jeito que deveria tê-lo feito. A tarefa de casa consistia em encontrar as raízes de 2 equações do segundo grau. A primeira equação ele copiou da maneira certa, observe. x² menos 5x mais 6 igual a 0. Já a segunda, Tomás esqueceu de copiar o coeficiente do termo de primeiro grau. Dessa forma, a equação ficou assim: x² menos bx mais 8 igual a 0. A princípio, não teria como Tomás resolver a segunda equação. Entretanto, ele lembrava que sua professora, ao passar o dever de casa, comentou que as 2 equações em questão tinham uma raiz comum e que todos os coeficientes da equação, inclusive o que ele esqueceu de copiar, são números inteiros. Lembrando-se disso, Tomás enfim conseguiu descobrir que o valor de b, ou seja, o coeficiente que não foi devidamente copiado, era. Olha, a tarefa de casa consistia em encontrar as raízes dessas 2 equações. Aqui a gente tem uma equação completa que também, só que ele esqueceu de copiar um coeficiente, e aí, a princípio, não daria para ele resolver. Só que ele lembrava que a professora tinha dito que essas 2 equações tinham uma raiz em comum. Com essa informação, é possível descobrir não só as raízes, mas o termo que está faltando, que é justamente o que a questão está pedindo. Como é que nós vamos fazer isso, hein? Eu vou encontrar as raízes daquela primeira equação. E aí você pode escolher o método que você preferir. O método mais democrático é a fórmula de Bhaskara. Mas tem gente que gosta de resolver com soma e produto, tem gente que gosta de resolver completando quadrados. Você vai fazer do jeito que você achar mais prático. Eu vou fazer pela fórmula de Bhaskara, só porque ela é o jeito mais democrático aí de resolver, tá? Lembra aí, como é que a gente faz isso? Primeiro passo, calculo o discriminante, calculo delta. É b² menos 4ac. Então, delta vai ser igual a menos 5² menos 4 vezes o A, que é 1. Lembra, quando não tem nada aqui, porque é 1. Vezes o C, que é 6. Então, o delta aqui vai ser igual a 25 menos 24. Delta vai ser igual a 1. Ótimo. Achou o delta? Agora você volta e encontra as raízes. Vai ficar x vai ser igual a menos b. O b ali é menos 5, vai ficar menos 5, que vai dar mais 5. Mais ou menos a raiz do delta, que é 1, dividido por 2a. Como a é 1, vai ficar dividido por 2. Daqui sairão 2 respostas, x' e x 2 linhas. Você vai ter que fazer um caminho somando a raiz do delta e um caminho subtraindo a raiz do delta. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, as raízes aqui são 2 e 3. Aí você deve estar pensando, tá, Ju, mas o que eu vou fazer agora? Então, ele contou pra gente que uma das raízes aqui, ó, é comum. Então, eles têm uma raiz em comum. Eu não sei ainda se é o 2 ou se é o 3. Se você lembra bem aí de soma e produto de raízes, você ia ter um pouquinho mais de facilidade para resolver. Mas se você não lembrasse, não tinha problema nenhum. A gente vai testar. Como assim? Eu vou pensar a princípio que o 2 é raiz e vou ver se tudo funciona bem com ele. Depois eu vou pensar no 3. Como vai ser uma raiz só em comum, só um deles é que vai fazer sentido. Ah, Ju, como assim? Dá uma olhada. Vou imaginar que eu suponho aqui que a raiz seja 2, porque vai ser o 2 ou o 3, porque tem uma raiz comum. Se eu pensar que o 2 é uma raiz, ficaria algo assim, ó. 2² menos b vezes 2 mais 8 vai ser igual a 0. Então, 4
menos 2b mais 8 vai ser igual a 0. 4 com 8 dá 12. 12, aqui está menos 2b, passa para lá mais 2b. Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. O que vai ser o b? 12 dividido por 2. Seria b igual a 6. Agora observa. Acabei de encontrar um b igual a 6. Primeira coisa que você tem que pensar, é um número inteiro? Sim. Então me parece que o b vai ser 6. Mas vamos testar o outro, né, para ver por que o 3 não serviria. Vamos ver. Ficaria algo assim, ó, 3 ao quadrado menos b vezes 3 mais 8 vai ser igual a 0. 9 menos 3b mais 8 igual a 0. Passo o 3b para cá, vai ficar 17, vai ser igual a 3b. Passo o 3 dividindo. b vai ser igual a 17 dividido por 3. A princípio, gente, não tem problema nenhum acontecer isso. Mas nesse caso não vai servir. Por que nesse caso não vai servir? Porque ele fala no enunciado que o b é um número inteiro. Por isso que não funciona. Aí você vai falar, tá, Ju, e agora? Agora eu acho as raízes? Não. Ele não está te perguntando quem são as raízes. Ele está te perguntando quem é o b. E aí o nosso b vai ser igual a 6. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas para ver que alternativa que a gente marca. Letra A, é um divisor de 9? Não. 6 não é um divisor de 9. Letra B, é um múltiplo de 5? Também não. 6 não é um múltiplo de 5. É um múltiplo de 3? Sim. 6 é múltiplo de 3. Então, resposta correta aí, letra C. Pedro e Tiago são vendedores de uma loja de material elétrico. Pedro recebe R$ 1.000 de salário fixo e comissão de 8% sobre as vendas. Tiago, vendedor mais experiente, recebe R$ 1.500 de salário fixo e comissão de 10% sobre as vendas. Em junho, Pedro recebeu um total de R$ 2.000, enquanto Tiago recebeu R$ 3.000. Sendo assim, no mês em questão, as vendas de Tiago superaram as de Pedro em 15, 20, 25, 30 ou 35%. Olha, essa questão aqui envolve um pouco a ideia de modelagem. O que é modelagem? Modelagem é quando você pega uma situação, problema, e a partir da situação, problema, você consegue associá-la a uma expressão. Então, é mais ou menos o que aconteceu aqui, tá? E aí eu quero saber o seguinte. O Pedro, ele ganha R$ 1.000 fixos e mais 8% de comissão sobre tudo que ele vende. O Pedro é um vendedor mais antigo na loja. Então, ele tem um salário fixo maior e ele também ganha uma comissão um pouco maior do que a comissão ganha pelo Pedro. E aí eu quero saber o seguinte. Em determinado mês, o Pedro teve um salário de R$ 2.000 e o Tiago teve um salário de R$ 3.000. E aí eu quero saber o seguinte. O Tiago recebeu mais do que o Pedro. Eu quero saber o seguinte. Em quantos por cento que as vendas realizadas pelo Tiago superaram as vendas realizadas pelo Pedro? Como é que nós vamos fazer isso? Vamos pensar numa expressão para cada um deles. Por exemplo, como é que seria o salário do Pedro? O Pedro recebe R$ 1.000 fixos mais 8% sobre o que ele vende. Vou chamar de VP, vendas do Pedro. Esse salário, nesse mês em questão, foi igual a 2.000. A gente vai ter que resolver essa equação para descobrir quanto que o Pedro vendeu. É bem fácil, ó. Passa o 1.000 para lá, vai ficar 8% de V, vai ser igual a 2.000 menos 1.000, que vai dar R$ 1.000. Então, 8 sobre 100 vezes V vai ser igual a R$ 1.000. Multiplica cruzado. 8V vai ser igual a 1.000 vezes 100. Gente, multiplicar por 100 é só acrescentar 2 zeros. Então, o que vai ser as vendas do Pedro? As vendas do Pedro vão ser R$ 100.000 dividido por 8. Repara, 100.000 dividido por 8, como é que eu faço uma conta dessa rápido? Eu penso assim, se fosse 100.000 dividido por 4, dava 25.000. Se eu estou dividindo por 8, vai dar metade. E a metade
é R$ 12.500. Então, o Pedro conseguiu vender R$ 12.500. Ah, Ju, não tinha um jeito mais rápido de fazer, não? Tinha. Se você entende qual é a estrutura aqui, você podia fazer direto. Você podia pensar, R$ 1.000 é fixos. Então, os R$ 8.000 vieram da comissão. Então, 8% do que ele vendeu tem que ser igual a R$ 1.000. E aí você chega no mesmo resultado, tá? Pode fazer pulando etapas aí. Agora, vamos pensar no Tiago. Como é que é o salário do Tiago? Ele ganha R$ 1.500 fixos, mais 10% sobre o que ele vende. Eu vou chamar de VT. Só que nesse mês, isso aqui tem que dar R$ 3.000. Mais uma vez, tá? Se você quiser fazer direto, você pode fazer. O salário tem que dar 3.000. Se ele tem R$ 1.500 fixos, é porque os outros 1.500 vieram das vendas que ele fez, da comissão, né, das vendas que ele fez. Aí fica a seu critério, tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido. Vou escrever assim, ó. 10% das vendas do Tiago vai ser igual a R$ 1.500. Entende o que eu fiz? Eu passei esse 1.500 para lá. Ele vai negativo, você já resolve. Aí observa, esse 0 cancela com esse. Aqui embaixo é 1, você multiplica cruzado. As vendas do Tiago vão ser iguais a 1.500 vezes 10. 1.500 vezes 10 dá R$ 15.000. Observa, de fato, o Tiago vendeu mais do que o Pedro. Só que a questão quer saber, em termos de porcentagem, o que esse valor é maior do que esse. Como é que você pode fazer isso? É só você pensar, se ele vendeu R$ 15.000 e o outro vendeu 12.500, o Tiago vendeu R$ 2.500 a mais. Só que a gente vai pegar como referência as vendas do Pedro. Então eu quero descobrir o que 2.500 representa em relação a 12.500. Ah, Ju, não entendi muito bem essa ideia. Se você não entendeu assim, você pode fazer uma regra de 3. 12.500 representam 100% do que o Tiago conseguiu vender. R$ 15.000 correspondem a X%. Aí observa, esse valor vai ultrapassar 100%. O que passar 100% é o que o Tiago vendeu a mais. Aí fica a seu critério, tá? Vou fazer assim, porque tem mais gente que tem facilidade desse jeito, ó. 2 zeros, cancelo com 2 zeros. Aqui por 5 vai dar 25. Aqui por 5 vai dar 30. Aqui por 5 vai dar 5. Aqui por 5 vai dar 6. Multiplica cruzado agora. 5x vai ser igual a 600%. O que vai ser o x? 600% dividido por 5. 600% dividido por 5 vai dar 120%. Agora você precisa interpretar isso. O que significa, hein? De 100 para 120, teve um aumento de 20%. E aí, está resolvido o seu problema. Então, entende? O Tiago vendeu 20% a mais do que o Pedro. Terceira e última questão, gente. Para variar, uma questão de geometria. Vamos dar uma olhada. Miguel é artesão e trabalha na fabricação de velas utilizando parafina. Miguel produz velas decorativas em 2 formatos diferentes, cilíndricas e cônicas. As velas de formato cilíndrico têm raio da base medindo 5 centímetros e a altura de 20 centímetros. E as que possuem formato de cone têm raio da base de 4 centímetros e a altura de 15 centímetros. Num certo dia, Pedro, um cliente assíduo do artesão, comprou todas as velas cônicas que Miguel possuía para pronta entrega e ainda encomendou mais 30 velas com esse formato. Como o estoque de velas cilíndricas era grande, ele resolveu reaproveitar a parafina de algumas dessas velas para confeccionar as velas cônicas da encomenda. Ou seja, derreteu algumas velas cilíndricas para confeccionar as de formato cônico. Considerando que não há perda de volume ao derreter as velas, o número de velas cilíndricas que deverão ser derretidas para atender ao pedido de Pedro
deve ser no mínimo igual a. Olha, vê se você entendeu. O artesão fabrica dois tipos de vela. Uma vela cilíndrica com 5 centímetros de raio e 20 centímetros de altura. E velas cônicas com 4 centímetros de raio e 15 centímetros de altura. Um cliente foi lá e comprou todo o estoque de velas cônicas. E ainda deixou uma encomenda. A encomenda de 30 velas nesse formato. O que acontece? O estoque desse artesão está cheio de velas no formato cilíndrico. O que ele vai fazer? Ele vai derreter essas velas cilíndricas para poder produzir aquelas 30 velas cônicas. Aí a pergunta é, quantas velas cilíndricas ele vai ter que derreter no mínimo para conseguir dar conta de produzir a encomenda? A princípio você pode pensar, Ju, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente vai vir aqui e vai calcular. Eu vou chamar isso aqui de vela 1, vou chamar isso aqui de vela 2. Primeiro passo, descobrir qual é o volume dessa vela. O que vai ser o volume da vela 1? É volume de um cilindro. Para quem não se lembra aí, volume de cilindro é área da base vezes a altura. Então, você vem aqui e faz, ó, área da base, π, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Então, o volume V1 vai ser igual a π vezes 25 vezes 20. Me ajuda com essa conta, ó. 25 vezes 2 dá 50. Com o zero que eu deixei de fora, vai dar 500 π. Então, ó, o volume de cada vela cilíndrica é de 500 centímetros cúbicos. Beleza. Agora eu vou descobrir qual que é o volume de cada vela cônica. Cuidado agora, tá? Porque agora é volume de cone. Para quem não se lembra aí, volume de cone a gente faz área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume aqui vai ser π vezes 4 ao quadrado vezes a altura, que é 15, dividido por 3. Confere, ó. Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 5. Cuidado na hora de fazer essa conta, porque você tem que fazer a potência primeiro, tá? 4 ao quadrado vai dar 16. 16 vezes 5 vai dar 80 π. Agora, o que nós vamos fazer? Entende? Eu não sei quantas velas dessa eu vou precisar, mas eu sei que eu tenho que fabricar 30 velas dessa. Então, observa. O que vai ser o volume total de parafina que eu vou precisar? Vão ser 30 velas e cada vela tem um volume de 80 π. Então, o volume total vai ser 3 vezes 8 dá 24. Com 2 zeros, vai dar 2.400 π. Esse é o volume total que eu preciso. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Eu vou pensar o seguinte, ó. Eu não sei quantas velas no formato cilíndrico eu vou usar. Eu vou chamar de N. Mas cada vela vai gerar um volume de 500 π. Fazendo essa conta, o resultado tem que dar o volume que eu preciso, que é 2.400 π. Agora, é resolver essa equação que está aqui, ó. Esse 500 π que está aqui vai passar para cá, dividindo. Vai ficar algo assim, ó. N vai ser igual a 2.400 π dividido por 500 π. Me ajuda, ó. Π cancela com π. 2 zeros cancela com 2 zeros. O que vai dar o N, hein? Vai ficar 24 dividido por 5. Pensa aí, gente. Se fosse 24 dividido por 10, dava 2,4. Como é 24 dividido por 5, vai dar 4,8. Ah, Ju, eu não entendi. Faz a conta aí, ó. 24 dividido por 5. Aqui vai dar 4. 4 vezes 5 dá 20. Vai sobrar 4, coloca um zero, põe uma vírgula. 40 dividido por 5 dá 8 e não sobra nada. Então, 4,8. Só que aqui você vai ter que ter bastante maldade, tá? Por quê? O que eu preciso que você entenda? Se a gente derreter 4,8 velas no formato cilíndrico, vai dar para fazer as 30 velas cônicas. Mas a gente não vai derreter uma vela, só uma porcentagem de uma vela. Aí eu te pergunto, qual vai ser a quantidade mínima que eu vou precisar? Eu vou precisar derreter 5 velas. Ah, Ju, eu não entendi. Repara,
Se aqui a gente vai derreter uma quantidade inteira de velas. Se eu derreter 4 velas, vai faltar parafina para terminar o serviço. 4,8 não tem essa resposta aí. Eu vou ter que derreter um pouco mais, mesmo que sobre um pouquinho. Tanto que a questão pergunta o número mínimo de velas que eu devo derreter. Se eu preciso de 4,8, o número mínimo vai ser 5 velas. Só que aí eu preciso que você preste bastante atenção, porque aqui, como deu 4,8, muita gente consegue entender que vai arredondar para cima. O meu medo é se a conta desse 4,1, porque a pessoa pensa, eu vou arredondar para baixo. Cuidado, na prova de matemática, a gente não segue aquelas regras de arredondamento, tá? Por que não? Porque depende do contexto, entende? 4 velas seriam suficientes para fabricar as velas cônicas? Não. Se eu preciso de um número inteiro, eu vou precisar de quantas velas no mínimo? 5. Então a nossa resposta aí vai ser, no mínimo, 5 velas. Observa aí, a alternativa correta é a letra B. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Eu espero que você tenha entendido todas as resoluções, mas eu espero mais ainda que você tenha vindo aqui só para corrigir o seu gabarito. E se você tá de fora desse grupo, entra lá no nosso grupo do Telegram, porque toda semana tem conteúdo inédito. Não se esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.